Olá, meus queridos amigos e irmãos, a paz de Cristo para todos. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos, regozijemos-nos nele. Dia alegre, dia feliz, né? Mais um presente que Deus nos dá, né? O dia de hoje, o dia que se chama hoje, né? A Bíblia fala: Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, né? A palavra do Senhor fala: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fez os vossos antepassados em Meribá, né? Lá no passado, quando Deus retirou o povo da terra do Egito, o povo estava cativo, né, no Egito, escravo. No Egito, como nós bem sabemos a história, que o povo ficou mais de 400 anos sendo escravos no Egito, e Deus enviou Moisés lá para poder retirar o povo, né? E atravessou, né, com o povo a pés enxutos pelo Mar Vermelho. O Senhor abriu o Mar Vermelho, né? E o povo atravessou o Mar Vermelho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fez com que de um lado, né, ao outro, né, as águas elas fizessem como se fosse uma muralha e abrir um caminho ali no meio do mar para o povo passar, né? E do outro lado o povo cantou, louvado seja o nome do Senhor. No deserto o povo adorou, né? No deserto o Senhor enviou o maná, que nós sabemos, né? O pão dos céus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, né? Aleluia, nós podemos nos alimentar de Jesus, que é o pão dos céus, né? Ele falou, né? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os vossos antepassados comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que se alimentar de mim não morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós estamos nessa manhã aqui, aleluia, adorando ao Senhor, nos alimentando de Jesus, né? Porque Jesus é tudo de bom. Jesus é maravilhoso, Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando Ele ali na multiplicação dos peixes, né? Quando Ele deu ordem ali para que Pedro lançasse a rede do lado direito do barco, né? A Bíblia fala que Jesus estava na praia ensinando, né? E ele viu que Pedro estava chegando da pesca, né, de uma madrugada, né, de trabalho, cansado, né, e não tinha pegado nada, não havia pescado nada, né, e o Senhor viu que ele estava ali lavando as redes, e ele pediu para Pedro, né, para que Pedro emprestasse o barco para ele entrar no barco e continuar ensinando a multidão, e Pedro emprestou. E ali, depois que ele terminou de ensinar, ele falou: Pedro, leve o seu barco para o mar alto, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro obedeceu, né? E ali ele falou: Pedro, lance as redes no lado direito. Aí Pedro falou: Senhor, eu trabalhei a noite toda e nada apanhei, Senhor, mas sob a tua palavra, Senhor, eu lançarei as minhas redes, né? Então Pedro confiou na palavra de Jesus. Nós devemos confiar também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos deixar de acreditar que Jesus Cristo, Ele é Deus, aleluia, Ele faz, aleluia, o milagre na hora que Ele quer, como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor, para o seu nome ser engrandecido e glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, né? João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua ali. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Pedro obedeceu, né? Lançou as redes ao mar, no lado direito do barco, ao mar alto, como Jesus assim lhe ordenou e lhe ensinou, né? E quando ele puxou as redes, meus irmãos, as redes vieram tão cheias de peixe, mas tão cheias, né? Louvado seja o nome do Senhor, que não foi possível, né? Pedro retirar aquela rede do mar sozinho, né? Ele teve que chamar os outros companheiros dos outros barcos, porque o barco dele já estava indo a pique, já estava afundando por causa da glória de Deus, por causa do milagre que Jesus fez, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele falou: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. E Pedro largou ali o barco, né? Pedro entendeu que Jesus o estava chamando para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro largou ali, né, os peixes e foi seguir a Jesus e foi obedecer a palavra do Senhor. E Jesus falou: ó, a partir de hoje você será pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, meus irmãos, né? Porque eu tenho experimentado desse Deus, que Ele é maravilhoso. Provar e ver de que o Senhor é bom, diz a palavra do Senhor. Você tem que ter prova de que esse Deus é maravilhoso, né?
prove do Senhor, veja quantas coisas o Senhor Jesus já fez pela sua vida, né? Quantos livramentos que o Senhor já te deu, né? Louvado seja o nome do Senhor, por isso que você deve acreditar e se levantar na força desse Deus e continuar, aleluia, seguindo a Jesus, né? E eu estou aqui, meus irmãos, com o coração grato a Deus, com o coração alegre, né? Com o coração jubilando, aleluia, né? De alegria, né? Porque hoje é a segunda campanha, é o segundo sábado da campanha, a segunda semana da campanha, quebrando as muralhas da sua vida. Irmãos, eu tenho obtido muitas vitórias através dessas campanhas que eu tenho feito no Facebook. O Senhor tem, louvado seja o nome do Senhor, me abençoado, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem livrado a minha família, né? Mais um pouquinho adiante, né, dessa live, desse vídeo, eu vou estar falando para vocês, né, o que Deus tem feito através da minha vida, né, nessas campanhas, o que o Senhor tem feito pela minha família, por meio dessas campanhas, sabe, irmãos? Essa campanha, né, que Deus colocou no meu coração para poder estar aqui ministrando aqui no Facebook e também no canal, meus irmãos, é para você ter vitória, é para você ter livramento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele dá livramento ao seu povo, né? Louvado seja o nome do Senhor. É para que você creia que Deus, ele é o Deus do impossível. Lucas 1:37 fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, né? Então, meus irmãos, nós estamos na segunda semana da campanha, tá bom? Né? E você, meus irmãos, se você crê com todo o coração, você vai ver a glória de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante, meus irmãos, o interessante, né? É nós estarmos na presença de Deus, né? Deus, ele tem muitas bênçãos e muitas vitórias para nos dar, né? Mas o mais importante, meus irmãos, é a nossa salvação. Aleluia, a salvação da nossa alma. Esse foi o maior presente que Deus nos deu por meio de Jesus, o seu Filho, né? Enviando o seu Filho amado para poder se entregar na cruz por nós, tá bom? Então, eu quero aqui fazer uma breve oração para poder estar iniciando essa live, né? Essa campanha. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos fazendo essa campanha baseados no livro de Neemias, tá? Que é um livro maravilhoso da Bíblia, né? Esse livro tem 13 capítulos, ele conta a história de um homem, né? Aleluia, corajoso, um homem que ele se sensibilizou com, né, o relato dos seus irmãos que vieram até a fortaleza de Suzã, na Pérsia, né, capital da Pérsia, onde, né, Neemias trabalhava como copeiro para o rei Artaxerxes. Ele recebeu a visita do seu irmão Anani, né? E alguns conhecidos dele, ele perguntou pela cidade de Jerusalém, e eles falaram como estava, né, a cidade, né, que aqueles que não foram levados para o cativeiro babilônico, eles ficaram em grande miséria e pobreza, ficaram em situação difícil, e as muralhas da cidade estavam caídas. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele se sensibilizou, né, com a situação do seu povo, ele se lamentou, ele chorou por alguns dias diante do Senhor, mas ele orou, aleluia, e ele jejuou, louvado seja o nome do Senhor, e ele se levantou na força do Senhor, né, e Deus deu, aleluia, a Neemias, né, a graça, aleluia, o favor, né, diante do rei, né, para poder ele ir lá na cidade, aleluia, o rei liberou ele para poder ir lá na cidade restaurar as muralhas da sua cidade, reconstruir as muralhas da cidade, né? Então Deus, ele está nos dando graça nessa manhã, né? O Senhor está dando graça para você, né? Favor para você, aleluia. Os céus estão abertos ao seu favor, né? Aleluia, o Senhor, ele te dá poder para você restaurar as muralhas da sua vida, né? Nós, meus irmãos, temos que colocar a nossa vida em ordem, né? Perante o Senhor, né? O Senhor, ele falou isso claramente para Ezequias. Certa vez Jesus, né? Deus, né? Ele se revelou ao rei Ezequias por meio do profeta Isaías. Está lá em Isaías 38. E ele falou para Ezequias: põe a tua casa em ordem, né? Porque certamente você morrerá, não viverá, porque o rei Ezequias, ele estava com uma úlcera, né, mortal, e o Senhor estava ali enviando o profeta para poder prepará-lo, né? Prepara, né, a sua casa, põe a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, né? Porque você certamente morrerá.
é por causa dessa úlcera, mas o Senhor teve grande misericórdia de Isaías. Nós sabemos que Isaías foi um rei que fez tudo, né, o que agradou ao Senhor, né. Isaías, ele tirou a idolatria, né, do meio do povo na época, né, do templo. O templo na época de Ezequias, ele estava fechado, né, quando ele começou a reinar, ele era muito jovem, né, e ali ele teve coragem, ele teve força, ousadia no Senhor, e ele retirou as idolatrias do templo, ele abriu as portas do templo, né? Ele colocou os cantores, né, os sacerdotes nos seus devidos lugares, nos dias certos para estarem ministrando na casa de Deus. Ele tirou os altares, né, dos altos, né, os baais, né, as idolatrias, né, que o povo de Israel estava adorando. O povo de Israel se desviou da presença do Senhor e fazia altares nos montes, né, debaixo das árvores. E Ezequias, ele foi lá e destruiu todos esses altares pagãos, né? Aleluia, na força do Senhor, né? E Deus, né, ele ouviu a oração de Ezequias nesse momento difícil da vida de Ezequias, né? Ezequias se inclinou para a parede quando o profeta Isaías foi lá, né? Aleluia, por uma ordem do Senhor, avisar para ele que ele iria morrer daquela úlcera. Ele se humilhou diante do Senhor e falou: Senhor, lembra-te que eu tenho andado diante de ti, Senhor, com inteireza de coração, né, com integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos, né? Então, Deus, ele realmente viu, meus irmãos, que Ezequias, ele andava diante do Senhor com o coração inteiro, né, com retidão, né? Fazia o que era reto, o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E o Senhor, aleluia, curou Ezequias daquela úlcera, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ainda acrescentou 15 anos de vida a Ezequias, né? Depois você vai lá em Isaías 38 e lê, né? Vai estar lá relatado essa história completa para você, né? Essa história linda, louvado seja o nome do Senhor, de milagre, de poder de Deus, né? E ali o Senhor curou Ezequias daquela úlcera e ainda acrescentou 15 anos mais de vida para ele, né? Então é esse Deus que nós servimos, meus irmãos, é esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, né? E ele deu um sinal para Ezequias, né? Então ele é Deus de sinais, louvado seja o nome do Senhor. Então creia no milagre, né? Creia na sua vitória, né? Então vamos estar inclinando nossas cabeças, se você assim, né, desejar, né, que você possa ligar o seu pensamento nos céus, que você possa pensar em Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó grande Deus, porque tu, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, queremos aqui, Senhor Deus, está, Senhor Deus, te louvando, te exaltando, te glorificando, te bendizendo, Senhor, pela segunda semana dessa campanha maravilhosa, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para se estar ministrando aqui, Senhor, através do Facebook, através do canal. Senhor, é uma campanha, Senhor, para restaurar as muralhas da nossa vida baseadas no livro de Neemias, Senhor. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos levantado, Senhor, para essa grande obra, para essa boa obra, Senhor. Quero pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, pelos pecados da minha casa, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu e meus pais temos pecado contra ti, pois não temos andado, Senhor, nos teus estatutos, nos teus mandamentos que o Senhor deu por meio dos seus servos, os profetas, Senhor. Mas ouve agora, Senhor, a minha oração e a oração dos teus servos que têm prazer, Senhor, em obedecer aos teus mandamentos, Senhor. E perdoa os nossos pecados e restaura a nossa vida. Perdoa os pecados desse ouvinte, Senhor, da sua família, Senhor. Restaura, Senhor, a vida dessa pessoa. Senhor, restaura a sua família, Senhor. Opera milagres, Senhor, nessa manhã. Tenha liberdade, Senhor, para trabalhar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Para trabalhar, Senhor, ao nosso redor, Senhor, na nossa família, Senhor, no nosso bairro, Senhor, na nossa cidade, na nossa nação. Opera, Senhor, o teu querer, Senhor. Opera a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, porque a tua palavra fala que a sua palavra ela é boa, a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nos ajude a entender e atender, Senhor, a tua vontade, o teu chamado para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco durante essa live, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Tenha liberdade para libertar, para curar, para salvar, para restaurar, Senhor, as nossas vidas. Senhor, que te pedimos em nome de Jesus, né? Então, nós vamos estar aqui lendo a palavra, né, central da live, né? Louvado seja o nome do Senhor, que está aqui em Neemias, capítulo 2,
tá? Na primeira live, meus irmãos, que vocês possam, né, verificar aí, né? Se vocês assim desejarem, né? Nós falamos no capítulo 1, né? Sobre, né? Quando Neemias recebeu a notícia, né, da cidade, como a cidade estava, como estava vivendo o povo, né, o seu povo, né, e como estava a situação da cidade, as muralhas da cidade caída, né, ele se humilhou diante do Senhor, né, em jejum e oração, né, e o Senhor, e ele pediu para que Deus o usasse para ele lá em Jerusalém restaurar os muros da cidade, e o Senhor ajudou ele, irmãos, o Senhor ajudou ele a ter favor, né? O rei abriu o coração, é isso que nós vamos ler hoje, tá, meus irmãos? Que o Senhor, ele responde a nossa oração quando a gente ora com sinceridade diante dele, né? Quando a gente está disponível para fazer a sua obra, fazer a sua vontade, fazer aquilo que agrada a ele, aquilo que é bom e reto aos seus olhos, ele ouve as nossas orações e ele nos atende, meus irmãos, tá? E ele envia a bênção, ele envia o recurso, ele envia o milagre. O céu manda o milagre, porque o céu reina, porque o céu é bom, porque Deus é bom, porque Deus, aleluia, ele só quer o teu bem. O Senhor, ele quer te abençoar. O Senhor quer me abençoar, amém? Então vamos lá. Ó. Neemias vai para Jerusalém. Olha que coisa linda, a resposta de oração, tá, meus irmãos? Ó. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Atarxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: Por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. E então eu fiquei com muito medo e respondi: Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: O que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade aonde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: Louvado seja o nome do Senhor, né? Olha que coisa linda, irmão, como Deus ali age rápido, né? Quando a gente se humilha, quando a gente se arrepende, né? Quando a gente se quebranta diante dele, né? Aleluia, em oração, em jejum, né? Em santificação, o Senhor, ele age rápido. E ele agiu rápido na vida, aleluia, respondendo a oração de Neemias. E se você crê, meu irmão, o Senhor, ele vai agir rápido na sua vida, aleluia, né? Para responder a sua oração, né? Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pediram uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Que coisa linda, né? Então agora nós vamos estar, meus irmãos, adorando a Deus, tá? Com 2 louvores de júbilo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus, ele habita em meio aos louvores do seu povo, tá bom? Então nós devemos sempre louvá-lo, sempre adorá-lo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. É um louvor de Marcos Salles, um louvor bem conhecido. Aleluia. Adore o Senhor nessa manhã, que muralhas estão caindo por terra. Aleluia. Na sua vida, na minha vida nesta manhã, na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom. Nas nuvens ele vem, os reis de prostrar. Aleluia, Senhor.
as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia, Senhor. Todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só Tu és Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor faz maravilha na nossa vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, para entrar agora na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, Senhor, e quebrar as correntes, quebrar as muralhas, Senhor, e destruir, Senhor, todo o mal, Senhor. Aleluia, porque operando o Senhor, quem impedirá, Senhor? Obrigada, Senhor, pelo Teu grande poder, Senhor. Deus é o leão, leão de Judá, vestido com poder. Ele luta por nós. O Senhor está lutando por você. O Senhor luta por nós. Aleluia. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Adore o Senhor nessa manhã. Aleluia. Repita: quem pode impedir o eterno? Ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor na sua vida, meu irmão. Impedir o eterno. O Senhor resolveu te abençoar. O Senhor resolveu te dar vitória, te dar o livramento. Então quem pode impedir, meu irmão? O Senhor, Ele te ama, Ele só quer o teu bem. Aleluia. Ele tem prazer em te abençoar. Quem pode impedir o eterno, Senhor? Quem pode impedir o eterno? 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 Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou. Jesus está vivo, meu irmão. Jesus não está morto. Jesus, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele vive e reina para todo sempre. O céu reina, aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aí por meio do Espírito Santo, operando na sua vida, aleluia. Milagres na sua vida, aleluia. Libertação na sua vida, na sua casa, aleluia. Adore esse Deus vivo e poderoso, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vamos aqui para mais um louvor de júbilo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus alegre, tá bom, meus irmãos? Nosso Deus, aleluia, Ele quer que nós o adoremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que nós o louvemos em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias. Ele fala: cantai um cântico novo ao Senhor. Aleluia, nós devemos cantar ao Senhor. Aleluia, que é dessa forma que nós teremos vitória, tá, meus irmãos? Adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos de pé, tá, meus irmãos? Aleluia. Vamos declarar, né, essa palavra, que nós estamos de pé, porque o Senhor nos levantou. Amém? Glória a Deus.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Fala isso para o seu problema, né? Estamos de pé, problema. Aleluia. O Senhor é comigo, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Não caminhamos pelo que vemos. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, meu irmão. Meu irmão, estou sentindo a graça de Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, o Senhor está aqui. Nação Santa, somos a igreja. Você é a igreja do Senhor. Aleluia, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, diga isso para as suas dificuldades. Abatidos, mas não destruídos, aleluia. Estamos de pé. Diga isso para os seus inimigos, para os seus adversários que são espirituais. Nós não caminhamos pelo que nós vemos. Aleluia, mais pelo que nós cremos. E o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Declare isso nessa manhã, aleluia. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos levantou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Essa canção, meus irmãos, de Marcos Salles, né? Ela conta a história da igreja, né? Que muitos cristãos, né? Eles foram lançados, né, na cova de leões, né, nas arenas para serem destruídos pelos leões, né? Eles até chegaram a morrer, sabe, meus irmãos, mas eles não negaram a sua fé. Independente do que aconteça na sua vida, não negue a sua fé, aleluia, porque o Senhor é maior do que tudo. Aleluia, a salvação que Ele tem para você é maior do que tudo, aleluia. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Então confia no Senhor, o Senhor está do teu lado, aleluia. E não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Vamos pelo que vemos. Aleluia, Jesus, te amo, Senhor. Ah, Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador, Senhor. Ó, Senhor, de violência me salvaste, Senhor. Salve essa pessoa, toda opressão, Senhor, demoníaca, toda depressão, Senhor, profunda, que toda ansiedade generalizada saia da vida dessa pessoa, Senhor. Que todo medo, todo pânico desapareça da vida dessa pessoa. Que ela seja livre, seja abençoada, que ela seja curada dessa depressão, Senhor. Em nome de Jesus, que as muralhas da sua vida sejam restauradas, Senhor. Aleluia, Senhor. Que a sua vida volte a florescer novamente, Senhor. Em nome de Jesus, na tua presença, Senhor. Que essa pessoa seja livre e seja abençoada, Senhor. A igreja, o Coliseu não parou, a igreja. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. Então creia nisso, meus irmãos. Aleluia, o Senhor está te dando uma grande vitória nessa manhã. Creia nisso, não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja.
os leões não pararam, a igreja do Senhor, aleluia, Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, ninguém pode parar, meu irmão. A igreja do Senhor, né? Aleluia, ninguém pode parar. Aleluia, né? Não importa, meus irmãos, o que a igreja do Senhor, né? Ela possa estar enfrentando, ela venha enfrentar, mas saiba que nós somos mais do que vencedores, né? Aleluia, por aquele que nos amou. Jesus Cristo nos amou primeiro, Jesus Cristo te ama. Aleluia, e Ele está com você, né? E Ele vai te ajudar, aleluia, né? A superar as suas dificuldades, né? As suas fraquezas, Ele vai te levantar nas suas fraquezas. Creia nisso, meu irmão, tá? Então, nós, né? Voltando aqui para a palavra, né? Neemias, né? Ele teve, né, bom êxito, louvado seja o nome do Senhor, diante do rei, né? Nós sabemos, meus irmãos, né? Eu que trabalho na CLT, né? Eu sou operadora de caixa no supermercado Esperança aqui em Bacaxá, né? Então nós, né, temos as nossas obrigações para cumprir, né, no nosso trabalho, né? Nós temos o nosso horário, né, que nós temos que estar, né, cumprindo a nossa carga horária, né? Nós não podemos faltar serviço por qualquer motivo, né? A não ser em caso de doença, né? Nós devemos levar a sério o nosso trabalho, porque é dali que nós tiramos o nosso sustento, o nosso pão, né, de cada dia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos honrar a Deus, né? Através do nosso trabalho, nós devemos honrar o nome do Senhor, né? E nos esforçarmos para fazer, né, as coisas com excelência para o Senhor, fazer o trabalho, nosso trabalho ali natural, né? Com excelência para o Senhor, né? E também o trabalho espiritual também, né? Devemos nos esforçar para fazer com excelência para o Senhor, né? Então, Neemias, nessa época, Neemias, ele estava, né, como copeiro do rei, né? Era uma função, meus irmãos, muito importante, né? Essa função de Neemias, né? Todas as funções, meu irmão, elas são importantes, todas as profissões, né? Elas são muito importantes, então não menospreze a sua profissão, tá? Ainda que você seja, vamos colocar assim, um catador, né, de reciclagem, você é muito importante, né? Louvado seja o nome do Senhor, você está ajudando, né? Aleluia, a você está ajudando esse planeta, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Na biodiversidade, você está ajudando, né, o planeta, né, ali, né, como é que se fala, né, na transformação, né, na reutilização, né, dos materiais que você encontra na rua, que você leva para o ferro velho para vender, né? Você está ajudando, aleluia, né? O seu planeta, né? Aleluia, o planeta que Deus te deu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você está ajudando a sua terra, né? Você, catador de reciclagem, você é muito importante para Deus. Jesus te ama, sabe? A sua profissão, né? Ela é importante, ela tem valor, tá? Então continue nessa força, tá bom? Aleluia, porque, irmãos, nós, né, já vimos tantos testemunhos, né, de pessoas que catavam reciclagem, né, e hoje em dia eles são grandes empresários, né, louvado seja o nome do Senhor, né, porque eles acreditaram, né, eles confiaram no Senhor, e eles não desistiram, né, e ali o Senhor foi abençoando, foi prosperando, né, então não menospreze a sua profissão, tá bom? Porque, né, tudo, né, tem que ter um início, tem que ter um começo, né? E a Bíblia fala: não despreze os humildes começos, tá bom? Eu não sei, né, se você é uma pessoa que faz. Nós estamos aqui falando de profissão, né? Que Neemias ele era copeiro, né? E era uma função muito importante, né? Essa de Neemias, porque ele era responsável, meus irmãos, em provar, né? A bebida do rei, a comida do rei, né?
para que, né, porventura pudesse alguém ali estar querendo, né, matar o rei, né, envenenado. Então ele estava ali para provar aquela comida primeiro. Então era uma função muito importante na qual ele não podia sair assim de qualquer maneira, né? Tinha que ser, meus irmãos, realmente pela boa mão do Senhor, né? Pelo agir do Senhor, pelo sobrenatural do Senhor, para que Neemias tivesse favor, né? Diante do rei, ele abrisse o coração e liberasse Neemias para ir à cidade de Jerusalém reconstruir as muralhas, né? Então, meus irmãos, olha como esse Deus é maravilhoso, né? E lindo, e ouve as nossas orações, né? Neemias, ele acreditou, aleluia, na palavra de Deus, e ele se humilhou, ele se arrependeu dos seus pecados, e ele orou ao Deus dos céus, né? E ele achou graça diante do rei, e o rei liberou Neemias para ir a Jerusalém. Vamos aqui, ó. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os meus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus dos céus e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Irmãos, que coisa linda, né? Esse rei aqui, irmãos, ele está, né, tipificando aqui, né? Aleluia. O próprio rei Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o rei, ele sabe como você se encontra nessa manhã. O rei sabe como está o seu coração. O rei Artaxerxes ali, né? Ele teve sensibilidade para perceber que Neemias não estava bem, né? Aleluia. Ele estava, ele acostumado ali com Neemias, né? Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que os servos do Senhor, eles são alegres, né? Nós somos um povo feliz, né? Nós somos o povo mais feliz da terra, louvado seja o nome do Senhor, pois nós temos um grande Deus, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso que está do nosso lado, que está conosco, que está na nossa frente, né? É Ele que vai à nossa frente, aleluia, né? Destruindo os nossos inimigos espirituais, né? E, aleluia, nos dando a vitória, aleluia. Então, né, Neemias não podia estar triste, né, com servindo a esse Deus maravilhoso, né? Ele conhecia bem Neemias e sabia que estava acontecendo alguma coisa na vida de Neemias. E ele perguntou, né? Por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz, né? Ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, né, com Neemias, que Neemias estava angustiado. Neemias estava triste, né? Neemias estava apreensivo, Neemias estava ansioso, né? Ele queria resolver, né, ali a situação do seu povo, né, da sua cidade. Ele queria ir lá, né, se colocar na brecha para ser usado pelo Senhor. Neemias estava disponível e ele estava orando ao Deus do céu para que o Senhor abrisse também o coração do rei e liberasse ele para ir, né? Visto que a função dele ali no palácio era muito importante, meu irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a sua vida é importante, a sua profissão, o seu ofício, né? Ele é importante. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida aí no seu local de trabalho, né? Então, não menospreze, né, o seu trabalho, o seu ganha-pão, né? Aleluia. Porque, meus irmãos, sendo com honestidade, né? Aleluia, o Senhor honra, louvado seja o nome do Senhor. Então eu fiquei com muito medo e respondi, né? Neemias, ele teve medo, né? Porque nós sabemos, sabe, meus irmãos, que um rei, ele tem poder, né? Tanto para dar vida, como para tirar a vida, né? E o nosso Deus, né? Ele é o Rei dos Reis, né? Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, ele tem o poder para dar a vida e para tirar a vida, né? A Bíblia fala que a vida e a morte está no poder do Senhor, nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né?
E o Senhor, Ele quer te dar a vida. Aleluia. O Senhor não quer tirar a sua vida, Ele quer te dar a vida. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Ele quer que você tenha vida nova. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Então, olha que coisa linda, irmãos, né? Neemias orou ao Senhor, né? E o Senhor atendeu o pedido de Neemias, e o Senhor vai atender o seu pedido também. É só você crer, é só você orar, né? O Senhor está perguntando para você nessa manhã, né? O rei perguntou: o que é que você quer, né? Deus está perguntando para você através dessa palavra: o que é que você quer? Fale para Deus, né? Peça para Deus, aleluia, aquilo que você quer. Peça para Ele restaurar a sua vida. Peça para Ele para restaurar o seu casamento, para Ele restaurar a sua família, porque Ele está aqui, Ele está te ouvindo, Ele vai atender o seu pedido, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a vitória. O que é que você quer? Seja objetivo com o Senhor, né? Peça para o Senhor aquilo que você precisa, né? Aquilo que você tem mais necessidade. Se você precisa de libertação, peça para o Senhor: Senhor, me liberta, né? Senhor, eu preciso de libertação. Senhor, eu preciso de restauração, sabe? Senhor, eu preciso voltar ao meu primeiro amor, preciso ter mais comunhão contigo. Eu preciso me levantar, Senhor, e fazer a tua obra. Sabe, peça para o Senhor aquilo que você precisa. Se você está desempregado, peça para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. E vá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, né? Prepare os currículos e vá, né? Louvado seja o nome do Senhor, nas empresas de levar o seu currículo, porque o Senhor, Ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Neemias, ele fez o pedido, aquilo que ele queria, né? Ele teve objetividade no seu pedido. Ó. Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, ele foi humilde diante do rei, né? Nós devemos ser humildes diante de Jesus, né? Jesus, ele não é nosso empregado, ele não é nosso servo, nós que somos servos dele, né? Ele é nosso Senhor, então nós temos que saber falar com o nosso Deus, nós não devemos, né? Falar com o nosso Deus de qualquer maneira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos falar com o nosso Deus com amor, nós devemos falar com o nosso Deus com carinho, né? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, né? Como é que nós falamos com nossos pais, meus irmãos? Com amor e com carinho, não é mesmo, né? Nós não devemos gritar com nossos pais, nós devemos tratar bem os nossos pais, nós devemos honrar e respeitar os nossos pais, né? Sei que nós não somos perfeitos, né? Nós não somos, né, santos, né? Nós temos nossas falhas, às vezes a gente se aborrece, né? Às vezes a gente tem pontos de vista diferentes dos nossos pais, né? E às vezes a gente até discute, né, as nossas ideias, às vezes até a gente se exalta um pouco, porque nós não somos perfeitos, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é misericordioso e perdoador, né? Mas a Bíblia manda, né, a gente respeitar o nosso pai, respeitar a nossa mãe, tratar o nosso pai e a nossa mãe com carinho, né, reconhecendo tudo que eles fizeram por nós, né? Se nós estamos aqui vivos, foi porque eles tiveram cuidado conosco, né? Eles, né, aleluia, olharam por nós, né? Aleluia, não deixaram a gente, né, em perigo, louvado seja o nome do Senhor, né? E cuidaram de nós, nos alimentaram, né, nos deram banho, nos vestiram, né? Então nós devemos, nos deram, né, o estudo, né? Se esforçaram nossos pais, né, para poder, né, nós estudarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então eu louvo, né, engrandeço a Deus pela vida do meu pai, né, seu baiano, como, né, alguns de vocês conhecem, né, o nome do meu pai é seu Zé, seu José, mas chama ele de seu baiano, né? Eu louvo a Deus, meu pai está com 74 anos, sabe, meus irmãos? Aleluia, com saúde, sabe, meus irmãos? Ainda trabalha, né? Meu pai é pedreiro, né?
Meu pai é um homem bom, um homem honesto, um homem de caráter, sabe, meus irmãos? Sendo que ainda, meu pai ainda não se converteu ainda, né, ao verdadeiro Deus, né? Aleluia, ao Deus vivo, a Jesus Cristo. Meu pai ainda, né, ele bebe ainda uma cervejinha, né, uma cervejinha ou outra, ele bebe, né? Não muita, mas bebe, né? Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, que o álcool é para os fracos, né? O álcool, eles são para aquelas pessoas derrotadas, que estão se sentindo derrotadas, né? E elas bebem para esquecer os seus problemas, mas você é forte, você não precisa de álcool para esquecer os seus problemas, você tem que, aleluia, encarar os seus problemas de frente, resolvê-los na força do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, né, a Bíblia fala que, aleluia, o Senhor não se agrada da bebida forte, né? Aleluia, o Senhor não quer que os seus servos andem embriagados. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, eu falei aqui no início desse vídeo que eu iria estar contando alguns testemunhos, né, que eu tenho obtido de vitória, né, a partir do momento que eu me posicionei diante do Senhor, né, para estar disponível aqui para servi-lo através das campanhas, né, no Facebook e também no meu canal. O Senhor tem me dado grandes vitórias, grandes livramentos para mim e para minha família, meus irmãos. Eu moro aqui em Bicuíba, né? Que fica, esse bairro, ele faz parte de Saquarema. Ele fica mais ou menos no meio, entre Bacaxá e Araruama, sabe? E, meus irmãos, logo aqui próximo da minha casa, né, tem a entrada de Praia Seca, né? E tem o trevo ali de Praia Seca, né? Quem já veio para essas regiões aqui sabe, né? Onde que eu estou falando, e tem um posto da BR, ali logo no trevo, indo para Praia Seca, né? E há um mês atrás, meus irmãos, né? Meu pai, teimoso, sabe, meus irmãos? Meu pai tinha bebido, né? É, algumas cervejas, né? E meu pai, ele é fraco, sabe? Ele não estava muito bem, né? Ele não estava muito mal, mas também não estava bem, sabe, meus irmãos? Para sair de casa, né? 9 horas da noite de bicicleta. Meu pai foi lá no trevo, ali na loja de conveniência aqui no posto, né? Para poder comprar cerveja e cigarro, sabe, meus irmãos? E minha mãe falou com meu pai, né? Mô, não vai, né? Mô, você vai sair essa hora de bicicleta, você não tá bem, fica em casa, meus irmãos. Meu pai saiu na bicicleta dele, na época ele tava com uma bicicleta pequena, sabe? Essas médias, essas bicicletas de adolescente, né? Aquelas bicicletinhas pequenas, né? E ele pegou a bicicletinha dele e foi, meus irmãos, sabe? E eu estava aqui dentro de casa, né? Meus irmãos, veio um carro em alta velocidade, vindo aqui, né? Ele vinha sentido de Bacaxá, né? E ele ia entrar na entrada de. Ele ia entrar para Praia Seca, meus irmãos. E ele entrou pelo posto, veio com muita velocidade, meus irmãos. E meu pai estava vindo, né? Meu pai tinha ido na loja de conveniência, comprou a cerveja, comprou o cigarro, estava vindo, a teimosia, né? Teimoso. Ele estava vindo, né, com a sacolinha de cerveja. E ele viu o carro, meus irmãos, vindo em alta velocidade. Ele pensou assim: eu vou ver para onde esse carro vai, né? E vou jogar a bicicleta para cá, para o lado direito, né? Se ele for para o lado direito, para o esquerdo, eu jogo para o lado direito. Se ele for para o direito, eu jogo. Irmãos, meu pai jogou a bicicleta para um lado e o carro veio no mesmo lado do meu pai, meus irmãos. E deu aquela pancada de frente, assim, sabe, para o meu pai. Irmão, foi uma pancada, sabe? Uma pancada muito, muito forte, sabe, meus irmãos? A bicicleta do meu pai na frente, ela entortou toda. A roda ficou toda amassada, o ar, irmãos. Veio uma vizinha aqui na minha casa, ela veio desesperada, sabe, meus irmãos? Porque quando ela tem um trailerzinho ali, né, próximo ao posto, e ela estava voltando, né, do trabalho com o seu esposo, e ela viu a bicicleta do meu pai caída, meus irmãos, e ela pensou no pior, sabe, meus irmãos? E ela não foi lá para se informar, né, o que tinha acontecido, mas ela pensou no pior, né? Quem não iria pensar, né, irmãos? E ali, meus irmãos, ela veio aqui desesperada, veio correndo avisar pra gente o que tinha acontecido. Graças a Deus, meus irmãos, a minha irmã Josilete, minha irmã mais velha que mora em Rio das Ostras, estava aqui, né? Poderia ter sido algo pior, meus irmãos, poderia ter sido algo trágico na vida do meu pai, sabe? Mas Deus deu um grande livramento pro meu pai, né? Ela sabia que meu pai não estava mais ali, que veio o socorro rápido, né?
mas ela também não sabia como estava o meu pai, né? Como estavam os ferimentos do meu pai, né? Mas ela viu que a pancada foi muito forte, ela entrou aqui, né? E, e chamou aqui a minha irmã, me chamou, minha irmã atendeu, minha mãe estava lá nos fundos no quarto dela, sabe? Minha mãe, uma idosa de 71 anos, minha mãe, né, tem problemas, né? Ela é hipertensa, ela tem diabetes, né? E ela não poderia ouvir essa notícia, sabe, meus irmãos? Porque nós não sabemos, né? Ali o que poderia acontecer, né? E ali ela me chamou, né? Porque ela me conhece, né? Ela não conhece a minha irmã, me chamou, minha irmã atendeu, sabe? Aí ela explicou, olha, o Josilés, aconteceu um acidente lá com seu pai lá no trevo lá de Praia Seca, né? A bicicleta tá lá, né? Toda quebrada, mas nós não vimos ele, o socorro veio rápido, graças a Deus, mas nós não sabemos como que ele tá. E eu estava dentro de casa e eu ouvi a minha irmã me chamando, Selma, desce aqui. Aí eu já falei, Jesus vai na minha frente, já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, Senhor, vai na minha frente. Aí quando eu desci, meus irmãos, minha irmã falou, Selma, vai lá com a Isabel, lá no posto lá, que meu pai sofreu um acidente. Olha, meu irmão, mas eu subi aqui em casa, né? Chorando, sabe? Desesperada, meus irmãos, porque eu sabia que se meu pai tivesse morrido daquele jeito, embriagado, indo buscar cerveja, buscar cigarro, meu pai iria perder a salvação eterna da alma dele, sabe, meus irmãos? Nós sabemos que todos nós vamos morrer um dia, né? Nós não sabemos quando, temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor, preparados, né? Para a volta do Senhor, para nós, né, sermos recolhidos pelo Senhor, para participarmos das bodas do Cordeiro, aleluia, da salvação eterna que Jesus Cristo, né, veio para nos dar. Nós temos que estar preparados, né? Isso é um processo natural da vida, nascer, né, crescer, envelhecer e morrer, né? Mas no meio disso aí tem milagres, né? Para nossa vida tem bênçãos, né? Tem conquista, tem vitórias, né? Não é só nascer, crescer, envelhecer, morrer, né? Aleluia, Deus, ele quer florescer, né? E ele vai florescer a minha e a sua vida, ele já está florescendo nas nossas vidas, né? Nós vamos dar frutos para o Senhor ainda nessa terra. Então, né, eu fiquei triste, meu irmão, porque eu achei que tinha acontecido pior com meu pai. E eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, desesperado, Senhor, salva o meu pai, Senhor, não deixa que ele tenha morrido, Senhor, sem a salvação, Senhor, dá mais uma chance pro meu pai, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, tem misericórdia dele, né? E vim aqui, troquei de roupa que eu tava dentro de casa, né? Tava à vontade, eu peguei, né? Troquei de roupa, peguei meus documentos e fui com esse casal, né? Até lá o posto onde ocorreu o acidente, moço, e eu vi a bicicleta, sabe? Mas a bicicleta toda destruída, né? E fui lá conversar com os frentistas que viram o acidente e, sabe, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus deu um grande livramento ao seu baiano, né? O seu baiano, ele apenas teve uns arranhõezinhos na perna, né? Na testa, fez um galo na testa dele, né? O socorro veio rápido, né? Mas a preocupação, meus irmãos, era por dentro, interno, porque às vezes, né? Por fora tá bem, né, meus irmãos? Mas às vezes por dentro não está, né? Às vezes perfurou algum órgão por dentro, né? E ali eu orando ao Senhor, né? E fomos, sabe, meus irmãos, na emergência aqui, né? Um casal aqui de amigos nossos, né? Nos levou de carona, fomos lá, louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei lá na enfermaria, meus irmãos, meu pai estava lá sendo atendido, sabe, vivo, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, sabe, isso que é o mais importante, meus irmãos, vivo ainda no teu sangue, mas vive, né, mesmo ali em meio aos ferimentos, né, mas ele estava vivo nessa palavra, né? Ainda no teu sangue vive o Senhor. Ele fala, né? Quando você nasceu, quando você nasceu, ele nos viu no nosso sangue ali, né? Aleluia, no sangue da placenta da nossa mãe, mas nós estávamos vivos. Porque ele tem um plano na minha vida, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então é motivo de nós adorarmos esse Deus maravilhoso, né? O Deus que por nós tudo executa. Então acredite nesse Deus, confie nesse Deus, e Deus deu esse livramento grande para o meu pai, sabe? Mas meu pai nasceu de novo, sabe, meus irmãos? Mas meu pai ele ainda continua na teimosia, mas eu acredito que ele um dia vai se libertar, né, da bebida, do cigarro, assim como o Senhor me libertou da bebida.
assim como o Senhor me libertou do cigarro, né? O Senhor vai libertar meu pai também. Eu acredito nisso, meus irmãos. Eu confio nisso, sabe? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que meu pai irá se render aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho tido grandes vitórias, grandes livramentos, sabe, meus irmãos? Há uns 2 dias atrás também, né? Alguns sabem, eu morei em Vila Joaniza durante 30 anos, meus irmãos. Eu tenho um parente ainda que mora lá, eu tenho irmãos que moram lá, né? Tenho um irmão caçulo, o Jean. Um beijo para você, meu irmão, minha irmã, minha cunhada Rafa, né? Estão esperando o bebezinho, o profeta Dante, né? O profeta Dante está vindo aí, meus irmãos, né? O profeta Dante, daqui uns dias, ele está saindo do ventre, né, de Rafaela, aleluia, para alegrar essa terra, aleluia, né? Aleluia, para servir ao Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor na vida dele. Então, vem, Dante, aleluia. Vem, meu sobrinho lindo, que nós estamos te esperando. Vem, profeta do Senhor. Então, né, eu quero aqui louvar o nome do Senhor, engrandecer, exaltar o nome do Senhor, né? Porque, irmãos, teve operação, né, policial aí na Vila Joaniza, nós sabemos, né? E houve alguns mortos, sabe, meus irmãos? Infelizmente, né? Infelizmente morreram 2 homens, né? Nós, né, estamos aqui fazendo a nossa parte, levando a mensagem do Evangelho, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, que transforma, né? A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, né? Enquanto há vida, há esperança, né? Você que está na vida errada, você que está na vida do crime, né? Essa vida, meus irmãos, não compensa, né? Essa vida, né? O final, né, dessa vida é a morte, meus irmãos. E se você, né, não se arrepender dos seus pecados, você vai ter a morte eterna. É que você vai viver a vida, a eternidade separado de Deus, do Deus que te criou. Então não escolha isso para a sua vida, né? Não escolha isso para a sua vida. Infelizmente morreram 2 vidas nessa operação que teve há 2 dias atrás em Vila Joaniza, né? 2, 3 dias atrás. E entraram, meus irmãos, na casa da minha prima, sabe? Vamos colocar assim, né? Os desobedientes, vamos colocar assim, entraram dentro da casa da minha prima, meus irmãos, sabe? Eles poderiam ter entrado na casa do meu irmão Jean, a minha cunhada grávida, mas graças a Deus, irmãos, a minha cunhada não estava em casa, meu irmão não estava em casa, estava trabalhando, sabe? E, infelizmente, eles entraram na casa da minha prima, né? E ali, meus irmãos, né? A polícia bateu lá para poder pegar eles. Irmãos, poderia ter acontecido uma tragédia, mas Deus estava com a sua mão estendida, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que livrou, né? Os meus parentes, né? Infelizmente, os parentes de outras pessoas morreram. Tem família chorando, sabe? Eu quero aqui né? Deixar aqui as minhas condolências para os familiares, né? Desses 2 jovens que morreram, né? Deixar aqui os meus sentimentos. É uma situação muito triste, muito difícil, sabe? Mas não foi por causa de aviso, não foi por falta de conselho, né? Certamente as pessoas que estavam ali, né? Que cresceram com essas pessoas, né? Os pais, os tios, os tutores, os professores, né? Os vizinhos deram muitos conselhos, mas infelizmente não quiseram dar ouvidos, né? E infelizmente o pior aconteceu para 2 jovens, né? Aí em Vila Joaniza, mas ainda há esperança, né? Para os que estão vivos, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque Deus livrou a minha prima, né? Louvado seja o nome do Senhor, da morte, sabe? Porque poderia ter acontecido uma tragédia dentro da casa dela. Minha prima Eugênia tinha ido trabalhar, sua filha Ellie ficou em casa, né? E entraram lá, né? E reviraram tudo lá, sabe, meus irmãos? Mas graças a Deus ela está viva. Graças a Deus o meu irmão não estava em casa, né? A minha cunhada não estava em casa, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E a situação foi, né, apaziguada, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor deu livramento, que o Senhor continue dando livramento à Vila Joaniza, que o Senhor continue libertando as pessoas em Vila Joaniza, que o Senhor continue salvando, curando as pessoas em Vila Joaniza, porque Jesus ama, aleluia, as cidades, Jesus ama as pessoas, Jesus ama os bairros, Jesus só não ama o pecado, Jesus só não ama a prática do pecado, mas Jesus ama o pecador, Jesus quer salvar o pecador, tá bom? Então, venha
nesta manhã, mediante essa palavra, né? Venha se arrepender dos seus pecados, venha se conscientizar, né? Que Deus, ele quer fazer uma linda obra na sua vida, como ele fez na vida de Neemias, né? E o rei, meus irmãos, aleluia, por causa da boa mão do Senhor que estava sobre Neemias, o rei liberou Neemias para ir lá em Jerusalém, aleluia, né? E restaurar as muralhas da cidade, né? E o Rei Jesus, aleluia, ele está liberando a sua vida hoje, ele está quebrando as correntes na sua vida hoje, ele está jogando por terra as cadeias, prisões espirituais na sua vida hoje, ele está liberando você para você ser feliz, para você ter uma vida reta, uma vida abençoada, né? E Neemias, meus irmãos, ele só não recebeu essa vitória, não, sabe? Do rei liberar ele 3 meses, não, sabe, meus irmãos? Ele recebeu também cartas para os governadores das cidades vizinhas, né? Para deixarem eles passarem, né? E ainda recebeu, meus irmãos, material para construir, aleluia, os muros da cidade. Vamos aqui, ó. Então pedir ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pediram uma carta para Asaf, guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Aleluia, né? Então, meus irmãos, o rei está com você, louvado seja o nome do Senhor, sabe? E o rei, ele tem poder, meus irmãos, sabe? Para te abençoar poderosamente, né? Para dar para você tudo que você precisa, mas o que ele quer dar para você é a salvação da sua alma, que é o mais importante. Aleluia, Jesus quer te salvar, né? Então acredite nessa palavra, se arrependa dos seus pecados, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, né? Onde você conhece o pastor, que é um homem de Deus, né? A pastora, uma mulher de Deus, um homem sério, uma mulher séria que faz a obra de Deus com amor, com alegria e são fiéis ao Senhor. Esteja ali entregando a sua vida para Jesus, né? Porque ele vai completar a obra na sua vida. Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus, no livro de Mateus, fala, né, 6,33, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Tudo que as pessoas do mundo procuram, né? Bebida, comida, né? O Senhor tem para nos dar, e muito mais além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, sonhamos. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, né, chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já está tudo preparado para você, meu irmão, minha irmã, sabe? A sua bênção, ela tem dia e hora para chegar, mas você precisa se posicionar diante de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, você precisa aceitar Jesus para ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você já aceitou Jesus, se você ainda não se batizou, você precisa se batizar, né? Se você já se batizou, né? E você está desanimado, você tem dúvida sobre o seu chamado, olhe ao Senhor, sabe? O Senhor te anima nessa manhã, aleluia. Peça para o Senhor te revelar o chamado que Ele tem para você e põe as mãos no arado, meu irmão. Trabalhe para o Senhor, aleluia, porque enquanto nós trabalhamos para o Senhor cuida de tudo para nós. Creia nessa palavra, tá bom, meus irmãos? Então, eu vou estar lendo mais 2 trechinhos da palavra de Deus, né? Mas antes disso, eu vou estar colocando um louvor, né, de adoração, né? E vou estar lendo os 2 trechos das Escrituras e nós vamos estar finalizando com mais um louvor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Aleluia. Enquanto nós louvamos, o Senhor trabalha ao nosso favor. Bom, meus irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você não perca aí a ligação, tá bom, meus irmãos? Fica ligadinho, tá? Aleluia. O Senhor manda você voltar a sonhar. Volte a sonhar. Vamos adorar o Senhor com esse louvor de Elaine Martins. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome da sua glória, Senhor. Aleluia.
Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, os meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos, o Senhor realiza os teus sonhos, volte a sonhar, volte a acreditar nesse Deus maravilhoso, aleluia, volte a se posicionar, volte aí à escola bíblica dominical, volte aí à igreja, volte aí aos cultos da sua igreja, porque o Senhor ainda realiza sonhos, o Senhor opera milagres, aleluia, aleluia. Você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Esta é a ordem do Senhor, aleluia, para mim e para você nessa manhã. Volte a sonhar, volte a acreditar, aleluia, em Deus novamente. Volte a acreditar na sua família. Volte a acreditar no seu pai, na sua mãe. Volte a acreditar nos seus irmãos. Volte a acreditar que ainda tem jeito, que ainda há solução para o seu bairro. Aleluia, para a sua cidade. Ainda há solução para a nossa nação, meus irmãos. E Jesus Cristo é a solução. Tudo errado para você. Se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Aleluia, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, meu irmão. Volte a sonhar, minha irmã. Volte a sonhar. Aleluia, o Senhor está me impulsionando a falar para você. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Aleluia, nos seus sonhos. Volte a estudar, meu irmão. Aleluia, abandone a vida do crime. Abandone a vida errada. Abandone o pecado. Abandone o adultério. Volte a sonhar. Porque o Senhor ainda realiza sonhos. Aleluia, Deus ainda realiza sonhos. Nós vamos cantar mais uma vez esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor está me impulsionando. Aleluia. A fazer você cantar novamente esse louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa manhã, meu irmão. Vai haver libertação através dessa live, em nome de Jesus. Vai haver cura, vai haver restauração, salvação, em nome de Jesus. Sozinho, mas Deus diz, eu estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Nada está perdido na sua vida, meu irmão. Irmão, tudo é possível que crê. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos. Você, mãe que perdeu um filho assassinado, eu sei que seu coração está sofrido, seu coração foi ferido, mas aquele que fez a ferida, ele mesmo a ligará. Creia nisso, mãe. Aleluia. Volte a sonhar, mãe. Volte a sonhar, pai. Aleluia, o Senhor tem grandes coisas ainda, não acabou para fazer na sua vida. Aleluia. Deus ainda realiza sonhos. Você que perdeu um casamento,
Você que casou e se separou, o casamento não deu certo por algum motivo, volte a sonhar, volte a acreditar, se case de novo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele te dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Aleluia. O Senhor te ama, Ele só quer o teu bem. Aleluia. Ele ainda realiza os sonhos. Eu ainda realizo os sonhos. Você que ficou desempregado, volte a bater nas portas novamente. Prepare o seu currículo, vai nas empresas. Aleluia. Você que fez uma prova de um concurso, de uma faculdade, não passou ainda, mas você vai passar, insista. Volte a estudar, insista. Volte a se inscrever no concurso, vai lá fazer a prova, porque o Senhor vai te ajudar. Aleluia. Você é empresário que quebrou, volte a acreditar. Aleluia, que o Senhor vai te levantar. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, você que por algum erro que você cometeu, você foi preso, se arrependa, peça perdão pro Senhor, cumpra, aleluia, cumpra a lei direitinho, porque você vai ser solto em nome de Jesus. Que o Senhor, aleluia, envie, aleluia, alvará de soltura para aqueles que já eram para ter saído da prisão e por algum motivo não saiu ainda, que esse alvará de soltura chegue o mais rápido possível, aleluia. Que o Senhor cuide dos presos, aleluia, em nome de Jesus, que haja libertação dos presídios, que haja cura divina, que haja restauração, que haja salvação, em nome de Jesus, que os espíritos malignos venham sair das vidas nessa manhã, em nome de Jesus, pois Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda realiza sonhos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, né? Então, irmãos, para nós estarmos aqui finalizando a palavra, louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor, Ele te encoraja, né? Mais uma vez, a você, aleluia, acreditar e a seguir em frente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Ele vai na sua frente, meus irmãos, quebrando os portões de bronze, as trancas de ferro, né? Os ferrolhos, né? Ele vai adiante de você, abrindo, né? Os lombos, soltando o lombo dos reis, né? O que significa isso, meus irmãos? Aquelas pessoas, né, que têm autoridade, né, que têm o poder, né, para te ajudar. Deus, ele tem o poder para poder, aleluia, abrir o coração dessas pessoas, aleluia, para te ajudar. Então, creia nisso, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu vou estar lendo aqui Isaías 45, versículo 2, né? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, ministrando para você essa palavra maravilhosa e poderosa, né? Que fala assim, né? 45, 2, né? Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso.
Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A terra se abrirá para recebê-la. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Tomo posse, Senhor, em nome de Jesus. E fará brotar a salvação e a liberdade. Amém, Senhor. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu, o Senhor, farei isso. Olha que coisa linda, mas essa palavra foi dirigida para Ciro. Está sendo dirigida para mim, para você, que era um rei, né, da Pérsia. Deus, ele chamou Ciro, né? Deus levantou Ciro, deu autorização para Ciro para poder reconstruir o templo de Salomão que foi destruído nessa época, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Ciro não conhecia ainda o Senhor, e o Senhor falou para Ciro: eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Então, Deus, quando Deus, meus irmãos, tem um propósito na nossa vida, o Senhor faz as coisas acontecer, meu irmão, na minha vida e na sua vida, para que o propósito dele se cumpra. O Senhor está fazendo as coisas acontecer na sua vida, creia nisso. Aleluia, para que você saiba que ele é Deus na sua vida. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Né? O Senhor, ele não faz isso porque nós somos bonzinho, boazinha, né? Porque nós merecemos, não, meus irmãos, é por causa do amor eterno dele para conosco, é por causa do seu nome, né? Aleluia, que ele não vai deixar o nome dele ser envergonhado na nossa vida. Aleluia, ele vai me exaltar, ele vai te exaltar, para que o nome dele seja glorificado. Basta você crer e se posicionar, aleluia, e se colocar na brecha, aleluia, para o Senhor te usar, porque ele vai te abençoar. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, né? O Deus de Israel que o chama pelo nome. Essas riquezas encobertas, meus irmãos, né? É, ela pode ser também coisas materiais, mas o Senhor não está falando só de coisas materiais, o Senhor está falando de coisas espirituais, né? É o seu chamado, meus irmãos, sabe? O Senhor vai revelar a você o seu chamado, o Senhor vai colocar uma pessoa, né? Para você ajudar espiritualmente, né? De repente alguém vai vir desabafar com você algum problema e você vai ter uma palavra boa, uma palavra de Deus para dar para essa pessoa. Tesouros escondidos são os segredos dos corações das pessoas, né? Segundo uma pastora muito amada, né? Que foi minha pastora aí em Vila Joaniza, a pastora Ednaci Sabino. Um beijo para você, irmã. Pastora amiga e amada, louvado seja o nome do Senhor, né? Que cuidou de mim com muito amor, carinho, teve paciência comigo. Quando eu estava em depressão profunda, essa pastora não desistiu de mim. Ela ia lá em casa me chamar, mas eu não queria sair de casa para nada. Eu não saía de dentro do quarto, irmão, sabe? E o Senhor usava essa irmã para ir lá todos os domingos pela manhã me animar para ir para a igreja. Então o Senhor cura da depressão, porque o Senhor me curou, sabe, meus irmãos? O Senhor cura de qualquer enfermidade. A Bíblia fala, né, que Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades graves das pessoas. O Senhor cura ainda as enfermidades graves, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. A Bíblia fala e trazia ao Senhor aqueles, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, aquele que estavam acometidos por enfermidades graves, os atormentados por espíritos malignos, os paralíticos, o Senhor curava todos. Irmãos, um dia eu estava assim, sabe? Estava com enfermidade grave, com ansiedade generalizada, eu estava com depressão profunda, né? Com pânico, né? Eu tinha pânico também, né? Eu também tinha medo das pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor, eu não queria sair de casa, né? E o Senhor usou essa pastora, aleluia, abençoada, a pastora de Nancy Sabina, irmão Domingos, para me ajudar. E o Senhor levanta pessoas para te ajudar, para orar para você, para te encorajar nessa manhã, para você se levantar, para sair dessa depressão, porque o Senhor te cura. O Senhor restaura as muralhas da sua vida, porque o Senhor restaurou e está restaurando as muralhas da minha vida. Então, creia na cura divina, meu irmão. Creia que Deus cura. Ainda hoje o Senhor cura. Aleluia, de depressão. O Senhor liberta os cativos, os oprimidos do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo na nossa vida, né? A Bíblia fala, né, que, aleluia, o Senhor nos levanta, né, para levar
libertação aos cativos, né? Que você seja livre hoje de todo cativeiro, aleluia, espiritual, emocional, psicológico, que o Senhor te liberta nessa manhã, assim como Ele me libertou, Ele te liberta nessa manhã. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido, o Senhor, aleluia, Ele nos chama para ajudar alguém, aleluia, Ele não quer que a gente fique no nosso mundinho, dentro do nosso quartinho, né, do nosso quarto, não. O Senhor quer que você saia para fora. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que você alargue as cordas da sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que você estique essas cordas. O Senhor quer que você firme bem as suas estacas, né? Aleluia, que você esteja com a sua vida alinhada na presença dele, porque o Senhor, ele quer te usar. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido aqui para Ciro, ela ajudar o povo de Israel. Mas o Senhor tem uma missão específica para você. Procure saber para que o Senhor te chamou, te criou, né? Aleluia, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra, o Senhor te dá um título de honra. Nessa manhã o Senhor te chama por um novo nome. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor, quem sabe se você não vai ser um pastor, uma pastora, uma missionária, uma evangelista, né? Pela graça de Deus, o Senhor me deu um título de honra. Eu sou uma diaconisa. Pela graça de Deus, eu fui consagrada pela pastora, sob o ministério da pastora Dinassi, aí nas Pitangueiras, na Ilha do Governador, né, no Bugiúgue, né, mais conhecido como Bugiúgue. Louvado seja o nome do Senhor, né, eu caminhei 10 anos na Igreja do Nazareno, né, alguns anos na Vila Joaniza e alguns anos na Pitangueira, juntamente com a pastora Dinassi, e o Senhor, né, ordenou que a pastora Dinassi me consagrasse. Quando ela veio, falou que ia me consagrar, irmão, a diaconisa, eu nem acreditei, sabe, meus irmãos, porque da onde foi que o Senhor me tirou, meus irmãos, sabe? O Senhor me tirou dos bailes funk, meu irmão, de uma vida errada, sabe? De uma vida triste e infeliz, né? Você que me conhece sabe, né? Da onde foi que o Senhor me tirou, o que o Senhor tem feito na minha vida. E o Senhor, ele é maravilhoso, meu irmão. Ele quer fazer isso na sua vida também, né? Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim, né? Então, ele te dá um título de honra e ele fala para você, né, que não há outro Deus além dele. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. O Senhor está te dando força nessa manhã para você lutar pela sua salvação, para você lutar pela salvação da sua família, pela salvação do seu bairro, da sua cidade. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua nação. O Senhor está te dando força, que nós devemos ser patriota, meus irmãos. Nós devemos ter aquele sentimento de patriotismo, nós devemos amar a nossa nação e falar bem da nossa nação. Nós devemos orar pela nossa nação. A Bíblia fala que nós devemos orar antes de tudo, né? Pelos reis, né? Pelas autoridades, pelos aqueles que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso agrada a Deus. Antes de tudo, eu peço que vocês façam orações, deprecações, intercessões, né? Súplicas e ações de graça pelos reis e por aqueles que estão em eminência, para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada, porque o Senhor se agrada disso. Louvado seja o nome do Senhor, que a gente ore por todos os homens, né? Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão. Sou o Criador de tudo, meu irmão. É o Senhor que permite tudo, é o Senhor que opera tudo em todos, tanto querer como efetuar. Ele é o dono de tudo. Nós devemos temê-lo e obedecê-lo. E mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. Então recebe a sua vitória nessa manhã, irmão. O Senhor está me autorizando a falar nesta manhã, né? Através da sua palavra. Eu enviarei do céu a minha vitória. Então recebe a vitória que você precisa hoje. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe e Ele está te dando a vitória hoje. Aleluia. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade, né? O Senhor fala que a terra, né, ela já se abriu para receber a vitória que Ele mandou dos céus, né? Eu enviarei do céu a minha vitória, a terra se abrirá. É uma ordem do Senhor que a terra se abra para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade em nome de Jesus.
Aleluia. O Senhor, farei isso. Então, o Senhor ele está falando sobre salvação. O Senhor está falando sobre liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não pois sejam escravos de seres humanos. Pela morte de Cristo na cruz e pela sua ressurreição, nós fomos libertados. Aleluia. O Senhor, aleluia, ele te torna uma pessoa livre, uma pessoa abençoada, né? Então, vamos estar lendo aqui, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, agora nós vamos realmente finalizar, aleluia, com mais 2 versículos bíblicos, aleluia. Eu tenho que falar, meus irmãos, tudo que Deus colocou no meu coração para poder eu falar, amém? Não posso esquecer de nada, louvado seja o nome do Senhor. Então fica ligadinho aí no céu, liga no céu, pensa em Deus, porque o Senhor já te abençoou. Bom, o Senhor já te abençoou. Aleluia. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Pai. Vai glorificando aí, meu irmão. Vai glorificando aí, aleluia. Porque o Senhor está agindo ao nosso favor. Isaías 54, 2. Isaías 54, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, né? O Senhor está confirmando essa palavra maravilhosa, irmãos. Estamos na segunda semana da campanha Restaurando as Muralhas da Nossa Vida, irmãos. E pode crer na sua vitória, aleluia, porque o Senhor já deu ordem para os céus mandar a vitória, como nós lemos, aleluia. Toma posse hoje da sua vitória, né? Eu já tomei posse da minha vitória, meu irmão. O Senhor fala assim para mim e para ti: aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. O Senhor está falando de barraca que vende bebida não, tá, irmão? Que vende cachaça, vende cigarro, não. Aumente a sua barraca, ele está falando, irmão, porque nessa época, né, os habitantes, né, o povo de Israel vivia em barracas, em tendas, né? Eles eram um povo nômade, né? Esses povos que vivem em tendas. Então o Senhor estava mandando eles aumentar a barraca deles. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor a está chamando de volta. O Senhor Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. Olha que coisa linda, irmão, né? O Senhor, ele, né, tá mandando eu e você, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aumentar, aleluia, né? Ampliar as nossas fronteiras, os nossos limites, né? Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Então não desista do seu sonho, né? Se você está construindo como eu estou construindo, meus irmãos, sabe? Aleluia! Com muito sacrifício, mas a boa mão do Senhor é sobre a minha vida, né? O Senhor manda você continuar, aleluia, a construir, aleluia, você continuar a aumentar, aleluia, né? A alargar suas tendas, aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso, isso é em todas as áreas da sua vida, né? É espiritual, né? Se você já faz alguma coisa na igreja local, né?
se você já trabalha para o Senhor na igreja local, que nós devemos ajudar a igreja local, sabe? Nós devemos servir a Deus na igreja local, nós devemos ser fiéis ao Senhor em tudo, nos dízimos, nas ofertas, né? No serviço, né? Nós devemos servir a Deus, nos esforçar, né? Para agradar ao Senhor, servir a Deus ali no nosso ministério, né? Porque a Bíblia fala que Deus, ele se agrada disso, né? Da justa operação de cada parte. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor. Gláucia, tudo bem, irmã? Então, meus irmãos, né? O Senhor, ele quer que nós continuemos, aleluia, ó. E não, ele fala, aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Compride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, né? Porque nessa época, como eu falei aqui, o povo, ele, né, habitava em barracas, né? Então o Senhor mandou pregar bem as estacas, né? Faça a obra de Deus com excelência, meu irmão, com amor. Não faça de qualquer maneira, porque o Senhor vai te abençoar, né? Faça com alegria. A Bíblia fala, servir ao Senhor com alegria, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. Olha o que o Senhor está falando de restituição, meus irmãos, que o Deus vai restituir aquilo que o inimigo roubou de você, que é teu por direito, que Deus te deu. O Senhor está te restituindo nessa manhã. Aleluia. Ó, o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. Toma posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Aleluia. O diabo não pode, né? Quem manda na sua vida é Deus, não é ele. Aleluia, que ele solte a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que você seja livre, seja abençoado, né? Eu dou uma ordem agora ao mundo espiritual, que solte a sua alma, solte a sua vida. Satanás, solte essa vida. O Senhor te repreenda. Você não tem poder nessa vida, Satanás. Nada tem em mim. Fale para o diabo nessa manhã, nada tem em mim. Para trás de mim, Satanás, porque você é como uma pedra de tropeço no meu caminho para me fazer tropeçar. O Senhor te repreenda. O Senhor está repreendendo os teus inimigos nessa manhã. O Senhor está te curando de traumas do passado. Louvado seja o nome do seu, trauma da alma, trauma do espírito, né? O Senhor, ele arrebata os seus sentidos para que você, aleluia, né? Para que ele te leve ao lugar onde você foi ferido, onde você foi magoado. E ele cure você dessa ferida, dessa mágoa, né? O Senhor manda você perdoar. Eu e você perdoar. Eu perdoo, meus irmãos. Eu perdoo a qualquer que me deve, eu perdoo qualquer que me ofenderam, sabe por quê, meu? Porque Jesus me perdoou, aleluia, Jesus teve misericórdia de mim. Quem era Joselma, meus irmãos? Vocês que me conhecem sabem da onde que o Senhor me tirou, né? Então, quem sou eu para não perdoar uma ofensa, uma falha do meu irmão? Eu te perdoo, né? Se você, né, me ofendeu, eu te perdoo. Se eu te ofendi, eu também te peço perdão também, sabe? Que você seja livre, seja abençoado, porque eu quero ser salva, meus irmãos, eu quero ir para o céu de glória, porque é isso que interessa, aleluia, eu quero receber o meu galardão eterno, que é a minha coroa da vida, né? E se nós tivermos mágoa no nosso coração, nós tivermos, né, rancor, tristeza, ódio no nosso coração, irmãos, infelizmente nós não vamos subir se nós, né, não deixarmos o Senhor tratar disso. Então o Senhor está tratando as nossas feridas nessa manhã. Louvado seja no Senhor. Na live passada o Senhor me deu uma visão que ele estava com uma toalha, com um vidro de azeite, limpando as nossas feridas, né? Aleluia, e o Senhor continua nos limpando nessa manhã, aleluia, nos sarando, nos tratando, né? Aleluia, perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, né? Perdoe o seu companheiro, a sua companheira, o seu cônjuge, né? Perdoe os seus filhos, os seus irmãos de sangue, perdoe os seus irmãos em Cristo, né? Porque nós não somos perfeitos, meus irmãos, nós estamos em obra, né? Aleluia, na igreja não tem pessoas perfeitas, na igreja tem pecadores arrependidos que querem ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor, né? A igreja, meus irmãos, ela é um hospital, né? Nós estamos sendo tratados para ir para Jerusalém celestial, né? Louvado seja o nome. Se você quer ir também, lá tem vaga, meu irmão. Sabe? Lá nesse hospital tem vaga para você, tá bom? Porque o pecado, irmãos, deixou a humanidade doente, né? O pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão mirradas.
E os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa operar ao nosso favor, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está em Isaías 59, depois você possa meditar na sua palavra, assim você queira. Isaías 59, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados, o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. Então, crê nisso, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Então, o Senhor tem vitória para a sua família. O Senhor tem bênçãos para a sua família. Aleluia, né? O Senhor tem conquistas para você. Então, toma posse hoje. Conquista hoje a terra. Conquista hoje o que o Senhor está falando para você conquistar. Aleluia, vai lá e conquista na força do Senhor. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Louvado seja o nome do Senhor. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez. O Senhor está falando para Jerusalém, né? Que está falando para nós também, que por algum tempo, né? Alguns instantes, Deus, ele virou um pouco as costas para Jerusalém por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa do pecado, né? Que Jerusalém insistia em continuar no erro, no pecado, mas quando Jerusalém se arrependeu, o Senhor se voltou para ela, e o Senhor falou, você, né, vai se esquecer da sua viuvez, né? Do tempo que eu virei as costas para você, né? Do tempo que eu me divorciei de você, porque eu torno a te tomar novamente como minha esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né? Ó, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro a salvará. Olha a importância de um marido, irmãos. Aleluia, dado pelo Senhor, né? Aleluia. O Senhor, né, fala que ele vai ser para Jerusalém como um marido, um bom marido. Então você deve ser bom para sua esposa, louvado seja o nome do Senhor. Você deve ser boa para o seu esposo. Ó, louvado seja o nome do Senhor, ele fala, né? Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido, o Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. É uma alegoria, né? É uma figura de linguagem, né? O Senhor falando porque o marido, ele deve cuidar da esposa. A Bíblia fala que louvado seja o nome do Senhor, que assim como Cristo, né, ele se entregou a Deus, né, aleluia, pela igreja, né, ele veio a esse mundo, né, aleluia, renunciou à sua glória, né, e se entregou ali pela igreja, né, e teve morte de cruz, né, para lavar a igreja, para santificar por meio da lavagem de água pela palavra. Assim o esposo deve se sacrificar pela esposa, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Então o Senhor te ama, aleluia, né? O Senhor, ele cuida de ti. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então, meu irmão, fica com essa palavra para finalizarmos, né? Eu vou estar lendo aqui em Provérbios, louvado seja o nome do Senhor, correndo, não vou falar, né? Tá? Não vou esmiuçar o versículo, e nós vamos finalizar com o louvor da Elaine Martins, né? Que pede para o Senhor mudar o nosso coração. Então, você peça para Deus hoje, muda, Senhor, muda o meu coração, né? Aleluia, porque o Senhor vai mudar o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 4:5, o Senhor diz para mim e para você: olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Louvado seja o nome do Senhor. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Olha que coisa linda, que palavra linda para finalizar essa live. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo, né? E outra versão fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Considera-o em tudo, considere Deus em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Evite o mal, versículo 27. Provérbios 4:27. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Evite o mal, meu irmão. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem só um passo. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Olha o que o Senhor fala. Nem um só passo do caminho certo.
porque o Senhor te dará uma grande vitória se você obedecer. Amém? Então vamos finalizar com mais esse louvor. Aleluia. Porque daqui a pouquinho, meus irmãos, eu estarei tomando meu banhozinho para ir trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Graças a Deus, eu creio, irmão, tenho a certeza que Deus, né, Ele falou muito ao seu coração nesta manhã, muito ao meu coração nessa manhã, né? E eu acredito, irmãos, que muitos milagres estão acontecendo no sobrenatural de Deus, Quem né? espera mais de suas viagens merece o BTG. Aleluia. Então vamos adorar o Senhor para finalizar essa live, né? Muda o meu coração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito de Deus. Aleluia. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos finalizar essa live com alegria no nosso coração, porque o Senhor já nos abençoou. Amém? Muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, Molda o meu coração. como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne. Peça para o Senhor. Me dá um coração de carne, Senhor. Tira o coração De pedra. Hoje eu quero me dirigir a você que sofre de ansiedade generalizada, que sofre de depressão, que sofre de pânico. O Senhor te cura nessa manhã. Que você seja livre, seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia, saia. Aleluia. Saia, se levante. Aleluia, saia da tua tenda e veja o que Deus preparou para você lá fora. Aleluia, o Senhor te ama, o Senhor só quer o teu bem. Aleluia. Ninguém vai te fazer mal, ó bichinho de Jacó, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu cuido de você, eu te guardo, aleluia. Ninguém pode fazer nada contra você, aleluia, se eu não permitir. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, aleluia. Meu coração, aleluia, Senhor, que haja mudança de coração nessa manhã. Que o medo saia, Senhor, bata em retirada, em nome de Jesus. Muda o meu coração, aleluia. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração. Como vaso nas mãos do oleiro. Senhor, que as crianças sejam livres, Senhor. Aleluia, sejam abençoados. De carne, tira o coração de perto. Os desaparecidos venham aparecer, Senhor. Aquelas pessoas que estão desaparecidas, Senhor, que ainda estão vivas, que elas venham dar um sinal, que elas venham aparecer em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, muda-me, Senhor, muda o meu coração. Senhor, salve os oprimidos, Senhor. Toca-me, Senhor, troca o meu coração. Peça para o Senhor com sinceridade. Senhor, troca o meu coração nessa manhã. Aleluia, me ajuda a ser uma pessoa boa para contigo, uma pessoa melhor, Senhor. Muda em mim teu querer, compra em mim teu querer, Senhor. Muda o meu ser.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que haja alegria nessa manhã. Que haja alegria. Recebe a alegria do Senhor. Aleluia. Recebe o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Recebe a visita do Senhor na sua casa nessa manhã. Aleluia. A luz dos céus entra na sua casa. Dissipa as trevas. Aleluia. Aleluia. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Muda-me, Senhor. A vida com Jesus, meu irmão, é uma vida de renúncia. Você tem que renunciar aquilo que não agrada a Deus para você ser feliz. Aleluia, você tem que renunciar. A Bíblia fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus, irmão. Ir atrás de Jesus, aleluia, é renunciar aquilo que não agrada a Ele. Amém? Aleluia. Então, o Senhor está mudando o nosso coração nessa manhã. Aleluia, nós vamos ouvir novamente esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Graças a Deus, meu Pai. Eu acredito que a Tua palavra está se cumprindo na nossa vida, Senhor. A palavra que o Senhor fala, Senhor, no livro de Ezequias, Senhor. Aleluia, de Ezequiel. O Senhor fala que chegaria o dia, Senhor, que o Senhor retiraria da nossa carne o coração de pedra e poria no lugar do coração de pedra um coração de carne. O Senhor tiraria o espírito desobediente, poria no lugar do espírito desobediente o espírito novo, disposto a obedecer. Essa palavra está se cumprindo na minha vida, na vida do meu irmão, Senhor. O Senhor diz na sua palavra que porá o temor sincero no nosso coração para o nosso próprio bem. E porei o temor sincero no vosso coração para o vosso próprio bem. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, salve os oprimidos, salve os deprimidos, Senhor. Em nome de Jesus, salve as nações. Salva, Senhor. Em nome de Jesus, nesses lugares mais escuros, Senhor. Aleluia. Mas, Senhor Deus, onde ninguém quer entrar, Senhor, entra ali, Senhor. Em nome de Jesus e liberta, Senhor. Entra agora nos prostíbulos, entra agora nas bocas de fumo, entra agora, Senhor, nos leprosários, Senhor, entra agora nos hospitais, Senhor, nas UTIs, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levanta pessoas ali, Senhor, levanta os que estão mortos, Senhor, que haja ressurreição nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, vai visitando, Senhor, as enfermarias de todos os hospitais, Senhor, vai entrando no coração e na mente de cada médico, cada enfermeiro, de cada técnico, Senhor, vai operando nos hospitais, na vida de todos os que trabalham, dos colaboradores dos hospitais, entra, Senhor, repreenda o espírito da morte, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Entra nas creches, entra nas escolas, entra nas FEBEMs, nas delegacias, nos presídios, Senhor, vai entrando, Senhor, nas Fundação Leão 13, nos manicômios, nos asilos, que haja libertação nesses lugares, que os espíritos imundos venham sair das pessoas, Senhor, que haja libertação, Jesus Cristo te liberta, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te salva, Jesus Cristo te levanta, te restaura, aleluia, do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra, eu estar no centro da tua vontade. Fala para o Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor, eu quero fazer o teu querer, aleluia. Muda o meu coração, molda-me, Senhor, troca o meu coração. Para você pode ser impossível, né? Te moldar, trocar o teu coração, mas para aquele que te criou não é, meu irmão. Nós somos barro na mão do oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele faz o que Ele quer com a nossa vida. Ele tem o poder para transformar a nossa vida. Aleluia, creia nisso. Pode acaso o barro falar para o oleiro, o que fazes? Por que você está fazendo desse jeito?
Assim diz o Senhor, aleluia, vocês, casa de Israel, vocês estão na minha mão, como o barro está na mão do oleiro, e eu faço o que eu quero, aleluia, com vocês, porque eu sou o Senhor, diz o Senhor na sua palavra, aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Muda-me, Senhor. O Senhor quer ver essa atitude no seu coração, esse desejo de ser transformado, o desejo de ser abençoado. O Senhor quer isso de mim e de você. Dá-me, Senhor, troca o meu coração. A Bíblia fala até aquele que não tem o desejo, o Senhor colocará o desejo. Amém, Senhor. Oh, glória, aleluia. Eu acredito, Senhor. Pra em mim teu querer. Muda o meu coração. E eu agradeço a Jesus por mais uma live, aleluia. A segunda semana da campanha, ainda tem mais de Deus para sua vida, meu irmão. Sábado que vem tem mais oração, tem mais palavra, tem mais louvor, e seu coração se encherá de alegria. Eu conto com as suas orações, meu irmão. Ore pela minha vida e ore por essa campanha. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Falta o limite para as compras de início de ano? Com No Limite Garantido, seu dinheiro guardado